Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Marcel Nadal, eu sou um dos editores da revista Mundo Estranho. Eu sou o Vitor Bianchim, sou também um dos editores da revista Mundo Estranho. E a gente está aqui para conversar com vocês hoje sobre Thor Ragnarok, que estreia amanhã nos cinemas. Tanto eu quanto o Vitor, a gente já assistiu o filme. Então a gente está aqui para contar um pouquinho do que a gente achou, o que vocês podem esperar desse filme. O último filme da Marvel esse ano, um dos últimos de super-heróis. A gente tem Liga da Justiça daqui a pouco. Então, o que vai acontecer, o que tem de bom, se a gente gostou, se a gente não gostou, se vocês têm dúvidas, querem saber, mandem perguntas, a gente vai estar acompanhando aqui, usem aí o espaço de comentários aí no vídeo, a gente vai estar acompanhando aqui diretamente da timeline da Mundo Estranho, vamos ler os comentários de vocês, se tiverem perguntas, a gente vai tentar responder. Vitucho, o senhor gostaria de começar, Vitucho? O que o senhor achou do filme? Cara, eu gostei bastante do filme do Thor, eu acho que é o melhor filme do Thor, assim, da trilogia do Thor, né? É um filme muito divertido, ele é muito engraçado, tem muita comédia, muita piada. Ele puxa muito dos Guardiões da Galáxia, né? Que é uma coisa que você vê que, assim, a Marvel tentou reciclar um pouco da fórmula dos Guardiões no Thor, porque o Thor era a franquia mais problemática, né? Em termos de crítica. E deu certo, assim, eu acho que é um filme muito divertido. Ele mantém você interessado do começo ao fim. Ele tem aí alguns problemas de roteiro, mas ele é, acima de tudo, um filme assim para você dar risada e relaxar e aproveitar os efeitos, sabe? É bem legal. Eu gostei bastante do filme também, mas eu tenho minhas reservas também. Eu acho meio preguiçoso da parte da Marvel, assim, para transformar o Thor num personagem palatável, eles puxaram um estilo, um visual, um estilo, um roteiro que é claramente do Guardiões da Galáxia e uma história que tradicionalmente é do Hulk nos quadrinhos, né? A história principal do Thor Ragnarok, ele vai preso num país, num planeta chamado Sakaar, e ele vira um gladiador, e aí o Hulk já tá lá também, já é um gladiador, então eventualmente eles têm que lutar e eventualmente eles se rebelam contra isso, claro. Só que essa história, esse arco de história é um arco famoso do Hulk que chama Planeta Hulk. Então eu acho meio preguiçoso da parte da Marvel de fazer um filme em que, em vez de você tentar descobrir como fazer o Thor funcionar, encontrar um jeito para ele, assim como eles estão encontrando para diferentes personagens, olha, esse personagem vai mais para cá, esse vai mais para lá. A gente viu aí o trailer dos Novos Mutantes, que vai ser um filme totalmente de terror, então o primeiro filme de super-herói de terror, que é outro estilo. Em vez de eles acharem como fazer funcionar o filme do Thor, eles meio que, não, vamos copiar aqui uma coisa desse lado, uma coisa desse outro lado e beleza, entendeu? É um problema isso também, eu concordo. Só que ao mesmo tempo, é um alívio você chegar nesse filme e ver que finalmente tem um filme do Thor que funciona, sabe? Porque os outros dois, eles são tão difíceis, tão problemáticos, que você olha e você não fica com a mesma vontade de rever que os filmes do Homem de Ferro, por exemplo, ou do Capitão América. Porque, assim, tem um gap muito grande, né, de qualidade. E o Thor era uma coisa muito dramática, assim, tinha muito drama, ele era um herói muito sofrido, né, e nada disso funcionava, nada disso encaixava. Então eu acho que quando ele ficou agora mais leve, eu acho que eu consegui aproveitar o Thor como herói. O Thor, se você vai pensar nele nos quadrinhos, você vai ter grandes momentos do Thor, você vai ter a fase do Walt Simonson, que foi a fase, o cara foi o roteirista nos quadrinhos que pegou o Thor e falou, gente, Thor é mitologia nórdica, vamos puxar tudo de mitologia nórdica. Ele fez uma fase memorável que a Panini republicou, inclusive 5 volumes no Brasil, porque ela é realmente muito boa. E esse seria o caminho tradicional, digamos. O primeiro filme foi o Thor vindo para a Terra, então tem um aspecto meio de romance, aí tinha uma química ali com a Natalie Portman que ninguém sabe se deu certo ou não. Aí o segundo foi um foco muito na mitologia nórdica, tinha uma coisa quase, uma tentativa meio Game of Thrones, o diretor era do Game of Thrones, enfim, realmente não colou. Mas eles não encontraram ainda esse jeito de fazer uma aventura divertida como o Walt Simonson fazia nos quadrinhos. Assim, poderia ser muito, guardado as devidas proporções, se é para pensar nisso, poderia ser muito um Senhor dos Anéis, entendeu? Que você cria um universo, de fato, um lugar que você quer conhecer, com diferentes populações, diferentes raças, enfim, como é que elas interagem entre si. Não conseguiram e aí optaram por esse terceiro caminho, que é esse híbrido Guardiões da Galáxia, Thor, Hulk. Tem algumas perguntas aqui já pintando, vamos ver, olha. O Johnny Marvel está perguntando, provavelmente um grande fã da Marvel, está perguntando quantas cenas pós-créditos. Você contou quantas tinha? São duas. São duas, né? Uma é depois dos créditos, aqueles iniciais, e depois uma dos créditos completos. Tem os créditos lá em que eles
mostra um pouco é uma animaçãozinha com os nomes dos principais atores e tal, não sei o que, aquilo acaba, entra uma cena pós-crédito, aí tem aquele crédito enorme que é o scroll na tela, aquela galera de efeitos especiais, etc, e aí entra mais uma, mas assim, nenhuma das duas cenas meu Deus, que cena é essa? Inclusive eu já esqueci de uma delas. Exato. A primeira eu já esqueci. Ninguém lembra. Mas enfim, a gente estava muito na expectativa de aparecer. Eles precisavam começar a indicar alguma coisa. Ou do Pantera Negra, que seria o mais imediato, porque o filme já é em fevereiro. Ou indicar alguma coisa que era o que todo mundo queria, né? De Vingadores 3, né? O Desafio Infinito, enfim. Não, vou chamar Guerra Infinita. Guerra Infinita, enfim. Não tem nada disso. Então... E a outra pergunta aqui, o Anthony Santos Ventura está perguntando. Eu gostaria de saber se as piadas do filme não estragam nenhuma parte, igual como foi com Guardiões da Galáxia 2. Que, aliás, foi um bom filme, mas tem umas piadas que deram uma caída. Então, eu acho que o Thor 3 é um Guardiões da Galáxia melhor do que o Guardiões 2. Porque eu acho que o Guardiões 2 tinha um roteiro muito problemático. Assim, tipo, se você olhar toda essa fase 3 da Marvel... O Guardiões 2 é um dos filmes mais problemáticos em termos de roteiro. E o Thor, eu gosto que ele tem um roteiro que faz sentido. As coisas acontecem numa ordem, mesmo a reviravolta final, ela faz muito sentido dentro da história. Isso é uma coisa que eu senti muita falta nos Guardiões. Então, tipo, as piadas... inclusive tem gente que está criticando a quantidade de piadas, porque tem bastante mesmo. É um filme de muito humor. É um filme com muito humor. Eu particularmente não me senti incomodado e eu não achei que elas... agem contra o filme, sabe? Você pode olhar isso como olhar a big picture da coisa e falar, tem comédia demais pro Thor. Mas assim, no andamento do filme eu não me incomodei. Se você pensar que o filme tem dois vilões, na verdade, né? Você tem a Hela, que é a deusa da morte, que seria um aspecto um pouco mais dramático, ela está tentando destruir Asgard, que é o tal Ragnarok, né, citado no título, é o apocalipse nórdico, enfim. Só que você tem o colecionador, que é o cara que coordena essa luta de gladiadores. O grão-mestre. É o grão-mestre, não é o colecionador, o grão-mestre. Que é a cara do colecionador. Exato, que é igualzinho o colecionador. Só que esse vilão é um vilão claramente de humor, assim, então... E como a maior parte do filme está lidando com essa questão dele no planeta de gladiadores, o fato de ter piadas ali não depõe contra a gravidade da situação, porque o vilão não é sério, então não existe uma gravidade naquela situação, na verdade. A grande questão é que ele está tentando sair do planeta para voltar para Asgard e aí lutar com ela, que aí sim é o clímax do filme, e aí é uma grande questão mais dramática, ele está lidando com a destruição do lar dele, pessoas morrem, enfim. Só que o grosso do filme, que era o planeta, é um tom meio de sátira. Você tem essa questão, ele lidando com o Hulk, que, enfim, é uma coisa... dois velhos rabugentos, né? Aquela coisa odd man out. Sim, né? Duas personalidades em conflito. Um é sério, outro é estranho. Exato. É complicado. O Rogério Martino está perguntando, a Cate Blanchett é a melhor do filme? Ela é uma ótima atriz, né? Eu acho que ela segura muito bem o papel. Só que aquele velho problema de filme da Marvel. O vilão é sempre raso, assim, porque eles precisam construir o herói e o vilão é aquela coisa. Ela tem uma motivação que ela quer destruir Asgard. E é isso. Ela quer destruir porque ela quer. Ela quer destruir. Exato, é isso. Ela não gosta de ninguém. Então, não tem muito mais além disso. E considerando que é só isso, ela segura muito bem. Ela tem uma cena maravilhosa lá no cofre do Odin, que ela vai nas relíquias do Odin. Ela é uma personagem engraçada, como todo mundo no filme faz piada e tal, e eu acho que a Cate Blanchett segura muito bem. A caracterização dela tá muito boa, a Cate Blanchett tá muito bem. Os efeitos são bons, ela luta, você não imaginaria que uma mulher como... Obviamente ela é uma dublê, né? Mas enfim, eu não imaginava que a Marvel fosse exigir que houvesse tanta fisicalidade no papel dela, porque assim, ela como a personagem, poderia simplesmente comandar um exército, e é de fato o que ela faz, ela comanda um exército, mas ela também parte pra briga, então enfim... Tem aspectos muito legais. Isso está muito... Ela é uma personagem típica dessa fase do Walt Simonson e está muito parecido com o que ele criou. Então isso é bem bacana. Mais perguntas aqui. Aproveitando, a Joara Guimarães está perguntando. Aproveitando o assunto, tem alguma previsão do filme contando a história do Visão? Eu amo Visão. Amiga, não. Nenhum plano. Visão já teve uma revista, um título próprio na Marvel? Eu acho ele acabou de ter uma série em 12 edições na Marvel,
que é genial. Tipo, eu recomendo muito. Who knows? Talvez no futuro, né? Então, mas se fosse adaptar aquilo para audiovisual, teria que ser uma série. Não funcionaria muito como complexo. filme. Muito complexo. A história do Visão, eles contam muito a origem dele no segundo... O segundo Vingadores era para contar isso também. A origem dele e da Feiticeira Escarlate, né? Teve essa função também. Então não tem muito para ir além ali. Eu, como fã do Visão, gostaria muito de ver um filme só dele. Mas eu não sei se teria, porque ele é um personagem que acabou de ser criado. Então ele não tem um passado para explorar, que nem o Thor tem, o Capitão América tem. Você teria que criar um inimigo novo para ele lutar. E aí, como é que você coloca só o Visão no filme, sem o resto dos Vingadores, que são as únicas pessoas que ele conhece? Mas pensando em termos de Marvel criando filmes com diferentes subgêneros, o Visão é um personagem que poderia fazer um filme meio Matrix, assim, uma coisa digital, uma luta digital, porque ele é uma inteligência artificial, né? Poderia funcionar bem um sci-fi nesse sentido. Sim. Seria uma grande ousadia da Marvel, mas seria muito legal. Mas eu acho que assim, a gente não dá para discutir filmes para novos Vingadores, sendo que gente como Viúva Negra não tem um filme ainda, que é uma ofensa, basicamente. Sim, queremos o filme da Viúva. Falando em filmes solos, mais uma pergunta aqui. O Wigton Vilela, não sei como pronunciar o seu nome, WGTON, estou supondo que seja uma corruptela de Washington, enfim. Hulk voltará para a Terra após o Ragnarok? É muito provável, né, que todo mundo volte para a Guerra Infinita. É bem possível. Não contaremos o final do filme, mas a minha opinião, assim, é que todo mundo vai estar na Guerra Infinita. Então, a gente pode esperar todos os heróis, independentemente do que aconteça no filme do Thor. O que eu vi aí, uma história forte, é que tanto em esse momento do Hulk em Thor Ragnarok vai continuar em Guerra Infinita, e ele vai ter mais uma participação grande num terceiro filme, que eu não sei qual que é, mas que vai ter meio que um arco de história para o Hulk. Então o Hulk não está tendo um filme solo, mas ele vai ter aí uma jornada dele, provavelmente para se reencontrar como uma figura humana e benquista na Terra, porque esse sempre foi um grande problema do Hulk, né? Ele é uma força destruidora. Então, nos quadrinhos, ele já foi expulso do planeta várias vezes, enfim. Então, aí parece que agora o arco dele vai ser isso, ele se reencontrar de volta na Terra, porque no filme, o filme do Thor, mostra que ele tá feliz em Sakaara, porque ele não quer mais ficar com os seres humanos. Então ele tá lá feliz, ótimo, destruindo tudo, que é o que ele gosta de fazer. Então agora, provavelmente, a história dele que eles vão contar ao longo desses 3 filmes vai ser isso. Ele redescobrindo que ele pertence à Terra, que ele é humano, que ele tem um lado humano que vai ficar bem aqui com a gente. Até não tem filme novo dele porque tem uma treta com a Universal, não é isso? Dos direitos. Eu nem sei qual é a história. Talvez, é verdade. É porque o primeiro saiu pela Universal, né? O primeiro saiu. Então, eu não sei qual que é a treta direito, mas o Mark Ruffalo falou que é muito difícil voltar a ter um filme solo do Hulk. O Leonardo dos Anjos Miguel está aqui informando que o arco do Hulk é Ragnarok, Vingadores 3 e Vingadores 4. Então, ano que vem e 2019. Anderson Lima está perguntando de Bill Raio Beta. Infelizmente não tem Bill Raio Beta. Tem uma referência. Tem uma referência, exato. Se você ficar de olho, bem esperto, você vai notar que não é nem uma referência pequena, é uma referência grande. Você vai identificar e aparece várias vezes. Sim. Mas não, para quem não conhece quadrinhos, Bill Raio Beta é um alienígena que durante um período substitui o Thor, digamos. Vamos colocar dessa maneira. Eu nem lembro qual é o nome do planeta dele, enfim, mas é um Thor com cara de cavalo, gente. É uma coisa... É o BoJack Horseman interpretando o Thor. Nossa, seria genial. Ideia para a próxima temporada de BoJack. Vamos levantar, aproveitando que não tem nenhuma pergunta, vamos discutir aqui. Melhor filme da Marvel esse ano, a gente teve Homem-Aranha de Volta ao Lar, tivemos Guardiões da Galáxia 2 e Thor 3. Doutor Estranho fez esse ano? Não, Doutor Estranho foi no ano passado. Não, teve mais um. Não, só teve 3 esse ano. Teve 3. Da Marvel, né? Da Marvel dentro do Cinematic Universe. Teve do X-Men esse ano? Não. Foi no ano passado. Então, da Marvel só teve esses 3 mesmo. Guardiões, Thor e Homem-Aranha. E Homem-Aranha. Desses 3... Foi um ano ruim, vou dizer que, assim, no geral, não foi um ano brilhante. Os filmes são bons, não é? Os 3 filmes valem a pena assistir, mas... Eu gostei do Homem-Aranha, mas o meu favorito é o Thor. Guardiões, pra mim, é o piorzinho. Eu tô aqui pensando. Provavelmente, eu não tô 100% feliz com nenhum dos 3, mas provavelmente talvez o Thor seja o melhor mesmo. Sim. Vamos aqui... olha aqui, o João Pedro Fredelli está perguntando... Foi dito que nas cenas pós-crédito não tem nada de Vingadores 3. Durante o filme, há alguma menção ao Thanos ou algum gancho para a Guerra Infinita, pelo menos? Se vocês querem spoiler, a gente pode dizer não. Não tem nenhum. Nenhuma menção. Você percebeu alguma coisa que eu não percebi? Tem aquela cena da Ela. No cofre. Tem uma pequena referência. Tem uma passagem do Loki, quando ele olha para uma certa coisa também.
que também ninguém sabe, né? Porque aí corta a cena. Mas assim, é verdade. muito mínima, assim. Pode ser que seja um elemento que seja explorado futuramente no roteiro, pode ser que não seja nada. Mas não tem Thanos, não tem formalmente alguma pedra do infinito, não tem, alguma das joias, não tem nada disso. Eu tô achando que, assim, o final desse filme, ele não se conecta, na minha interpretação, ele não se conecta diretamente ao trailer da Guerra Infinita. Se você reparar no trailer da Guerra Infinita, ele começa com o Thor flutuando no espaço. Entre o final do Thor Ragnarok e esse momento, acontece alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Que ainda não foi mostrado em lugar nenhum. Né? Então, a gente vai ter que esperar para ver. O Henry Vasquez Muro tem uma excelente pergunta. A interação entre Thor e Doutor Estranho funciona? Funciona. Eu não sei o quanto isso era um segredo para as pessoas que o Doutor Estranho de fato está no filme, mas é uma cena pequena, mas funciona. É bem bacaninha. Então, tipo, eu não sei quanto era o segredo, porque o Thor está nas cenas pós-créditos do Doutor Estranho. Sim, mas teve alguns desses filmes também que alguém aparecia na cena pós-crédito e aí no filme seguinte não aconteceu nada, não mostrou nada, então não sei, não sabemos. Mas sim, a cena existe, é uma cena pequena, é quase um fanservice, tem uma função dentro da trama, ele realmente precisa do Doutor Estranho, de certa maneira, mas eu achei meio fanservice, mas é ótimo. Enfim, tá legal, super funciona. E que mais? Nós temos aqui pergunta, o Antônio Santos Ventura perguntando novamente se em Thor Ragnarok aparece a última joia do infinito, não que a gente tenha notado. E vamos discutir então o que nós temos agora em breve. Nós temos Liga da Justiça. O que a gente acha de Liga da Justiça? A gente está animado. Liga da Justiça é aquela coisa, né? A gente espera o pior, mas a gente torce pelo melhor. Né? Sei lá, eu acho que... não sei, eu tava jogando o jogo do South Park pra PS4 e tem duas facções de super-heróis, né? Entre os moleques que eles estão brincando de super-heróis. Que é tipo a DC e a Marvel. A DC e a Marvel. E aí o Cartman é a Marvel. Ele fala assim, vocês só a DC, vocês têm o Zack Snyder, estraga nos seus filmes. Ou seja, já virou uma piada. Já virou uma piada, até no South Park. Cara, eu não sei. Liga da Justiça é um filme com muito potencial pra ser ruim, porém eu espero que seja bom. Eu quero muito que seja bom. Estamos torcendo. E eu tenho a teoria que o Ben Affleck está esperando só para ver se esse filme vai ser bom ou não, vai dar certo ou não. Para sair do Batman. Para sair do Batman. O fato do Joss Whedon ter assumido a Liga da Justiça e, em muitos aspectos, eles estarem discutindo que o filme não foi refeito, mas ele foi... Alterado? Ele foi profundamente alterado em certos pontos. Então, isso me dá uma certa esperança, de certa maneira. Entendeu? Geralmente, relações públicas de filmes como esse preferem esconder esse tipo de informação. E aqui eles estão dizendo publicamente, que eu acho que eles já entenderam que o Zack Snyder aparentemente não é muito popular. Então, aqui publicamente trabalhando essa informação de que sim, o filme está sendo trabalhado. O Ben Affleck chegou a dizer que é um filme com 2 diretores. Isso me dá um pouco de esperança. Só que o Joss Whedon ele não vai ser acreditado como diretor. Essa é essa notícia. O Douglas Albuquerque, a gente está quase terminando aqui a live. Se vocês tiverem perguntas para fazer, esse é o momento, a gente está quase indo embora. O Douglas Albuquerque Rodrigues está perguntando se o Hulk do Ruffalo tem um destaque. O Hulk do Ruffalo é o segundo personagem principal, assim, quase tanto quanto o Thor. A gente nem discutiu os outros personagens, né? A Valkyria. O que a gente achou de Valkyria? Eu achei legal. Assim, nada a ver com o quadrinho. Nada a ver com o quadrinho. Nada a ver com o quadrinho, mas... Porém aceitável. Será que a Valkyria vai entrar para os Vingadores? Acho que sim. Porque uma época ela teve parte dos Vingadores, né? Tá aí, a hora que eles forem montar realmente esses Vingadores, só com a raspa do tacho, depois que os principais forem embora, tá aí Valkyria pode Vingadores entrar. B vai ter a Vingadores dos Grandes Lagos. Ou Vingadores da Costa Oeste. Vai ter a Valkyria, a Vespa. Valkyria, Vespa. A irmã do Pantera Negra. Falcão. Homem-Formiga, Visão. O que mais? Só a galera B. Mas enfim, uma coisa muito bacana que eu gosto desse filme, assim, a gente não sabe ainda o que está sendo prometido para Marvel em relação à fase 4. A fase 4 já é a fase da Miss Marvel? Mas eles não anunciaram dos personagens tradicionais da Marvel, o Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro, que foram os que iniciaram, né, esse universo cinemático. Eles não anunciaram nenhum plano específico de filmes individuais para esses caras. Porém, o filme do Thor termina dando a entender... não vou contar pra vocês o que dá a entender, porque é spoiler, mas assim, ele termina apontando pra fase que eu mais gosto do Thor, nos quadrinhos. Ele teve uma fase ótima nos quadrinhos, recente, que eu gosto bastante. Então, o filme terminou com isso.
E se eles realmente decidirem fazer isso, eu acho que ia ser maravilhoso. Porém, não sabemos, porque não sei se vai haver um Thor 4. Ninguém tá sabendo disso ainda. Ninguém sabe se os atores vão querer renovar os contratos depois, né? Ia ser uma pergunta, ia ser uma opção boa para um quarto filme de Thor. Terminando aqui, última pergunta. Yuri Correia pergunta: onde o Hulk termina no filme? Sem dar spoiler, a gente pode dizer que ele termina com o Thor. Pegando o Thor. Não, zoando. Não é com o Thor nesse sentido, mas eles terminam juntos. Não vamos dizer como, não vamos dizer onde, não vamos dizer fazendo o quê, mas termina junto. O Hulk não morre, tá? Também não podemos contar esse segredo, o Hulk não morre, o Thor também não. Então é isso, gente. Uma última pergunta, Anderson Lima perguntando Korg. Korg aparece muito no filme. Korg é um personagem criado nesse arco Planeta Hulk, é um dos gladiadores que estão lá com o Hulk, acaba se tornando amigo dele. E sim, ele aparece bastante e ele tem uma enorme função humorística no filme também. Aliás, como todos os personagens. Tirando a Valkyria, que não tem nenhum senso de humor, todos os personagens têm alguma boa piada com eles. Então ele também tá lá, ele participa do filme e é bem engraçadinho também. Sim. É isso, gente. Então, obrigado pela presença de vocês. Até a próxima live aqui na Mundo Estranho. Tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.